Convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 25. E nós estaremos lendo a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, versículo 14, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outro 2. Desculpe. E do mesmo modo, perdão, engasguei aqui. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou 5, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Eis, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amado e querido Deus, abençoa-nos e fala-nos através desta porção das Sagradas Escrituras.
Que o Senhor possa nos abençoar e que toda honra, glória e louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. Jesus, em seu ministério terreno, pregou diversas vezes utilizando parábolas. Parábolas são figuras comparativas que se utilizam de fatos do cotidiano daqueles que a ouvem. No hebraico, a palavra parábola, que no grego tem a ver com comparação, mas no hebraico ela significa janelas, que dão uma visão, que levam a uma visão. De modo que, por ser uma janela, quanto mais próximo estamos dela, mais reveladora ela é. E quanto mais distante estamos da mesma, mais limitadora ela se torna. Jesus mesmo disse: a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Por quê? Porque estais no reino. E os mistérios do reino devem ser entendidos de dentro para fora, e não tanto de fora para dentro. Você pode ter uma visão de fora para dentro e ter uma visão de dentro para fora. E os mistérios do reino de Deus são revelados para aqueles que estão dentro, que vivem o reino. É o nosso objetivo, de vez ou outra, trazer, portanto, um estudo, uma explicação, uma explanação ou exposição sobre as parábolas de Jesus Cristo, pois elas são extremamente importantes que a compreendamos. Aqui, essa parábola está inserida no famoso sermão escatológico de Jesus, onde ele fala da sua volta e da prestação de contas. A todos nós, algo é confiado. A uns é confiado mais, a outros é confiado menos. E o que determina o quanto nos é confiado? A nossa própria capacidade. Muitas vezes as pessoas estão pedindo a Deus que lhes confie mais coisas, que lhe confie mais vidas, que cresça o ministério, que lhe confie mais bens, para que possa ser útil e contribuir com o mesmo ministério, que lhe confie mais talentos espirituais e talentos pessoais, para ser mais útil para o Senhor. Ora, o que determina é a nossa capacidade. Logo, antes de estarmos pedindo mais talentos, que Deus nos confie mais coisas e pessoas, deveríamos estar pedindo ao Senhor mais capacidade. Porque se houver em nós uma maior capacidade, seguramente Deus nos confiará mais coisas. É isto que encontramos nesta parábola.
O interessante é que o Senhor chama aos servos que lhe devolvem não apenas o que lhes fora confiado, mas lhe devolvem em dobro tudo que lhe fora confiado, de servos bons. São bons porque servem bem e fiéis. Em que foram eles fiéis? Em multiplicar para o seu Senhor o que lhes fora confiado. De modo que o que nós chamamos de fidelidade nesse texto se chama multiplicação. Logo, se temos o ser bom e, fidelidade, temos multiplicação, temos crescimento. Se somos bons e somos fiéis, isso implica em que haja multiplicação, crescimento. Mas há outro servo. O outro servo tinha uma visão que nenhum dos dois servos primeiros tinham do seu Senhor. Veja, a visão equivocada que eles tinham do seu Senhor é que o seu Senhor, então, diz a ele: se eu sou isso, com muito mais razão, você deveria ter feito algo. A visão equivocada dele fez com que ele não multiplicasse o seu talento. Meus irmãos, a visão equivocada que temos a respeito de Deus, a visão equivocada que temos a respeito de Jesus, prejudica a nossa eficiência para servir ao nosso Deus. Tenha a visão certa do Senhor. O interessante é que o Senhor confiou nos três e lhes entregou segundo a capacidade, mas o terceiro não confiou em si mesmo, não confiou em sua própria capacidade. E interessante que ele entrega ao Senhor aquele talento e o Senhor diz: você deveria ter deixado pelo menos esse talento com os banqueiros e assim eu teria os juros. Isso quer dizer que talento enterrado é talento desvalorizado. E a primeira pessoa que desvaloriza o talento é a própria pessoa que o enterrou. Se estamos enterrando o talento, se não estamos usando o que Deus nos confiou para uma multiplicação, para dobrar o que o Senhor nos confiou, tenha certeza que você não entregará a mesma coisa que Deus te deu. Você entregará algo menor do que Deus te deu. Os dois primeiros dobraram, entregaram algo maior, mas o terceiro, por enterrar, por não fazer nada, ele entregou algo menor ao Senhor. Deixe-me ir por outro raciocínio. A única maneira de você não conseguir nada é não fazer nada. Diz aqui o Senhor assim: deveria ao menos ter feito. Ao menos ter feito. Ou seja,
se você faz alguma coisa, sempre, ouça-me bem, sempre você terá resultado. Ah, se nós entendêssemos isto, se nós entendêssemos que Deus não está exigindo de nós que dobremos, embora os 2 primeiros dobraram, porque negociaram, porque prontamente, imediatamente, tiveram prontidão em agir. Mas o outro apenas enterrou, nada fez. Deus só espera que você faça alguma coisa. Esse ao menos é tão importante. Se ao menos tivesse entregado aos banqueiros, eu receberia com juros. Quero chamar a atenção para uma coisa. Os 2 primeiros servos são chamados servos bons e fiéis. E eu esperaria que o 3º servo fosse chamado servo mau, e foi, e infiel. No entanto, o Senhor não o chama de infiel, mas sim de negligente. Às vezes nós pensamos que infidelidade só existe quando existe, de fato, uma traição. O servo não roubou ao seu senhor, não ficou com o talento para si, não se aproveitou do seu senhor, mas não serviu ao seu senhor. Quem é o servo inútil? O servo inútil é o que serve mal, porque serve com negligência. E essa palavra negligência deve ser um alerta nas nossas vidas. Aos olhos de Deus, negligência já é infidelidade. Infidelidade. A Bíblia nos diz que aquele que olhar com intenção impura em seu coração para uma mulher, já adulterou com ela. Que não era necessário a consumação do ato, mas sim a intenção do coração, já era adultério. Assim como a intenção má do coração já é adultério, a negligência já é infidelidade. Até é importante que entendamos esse paralelo, adultério, infidelidade, porque o que é o adultério? O adultério é a manifestação da infidelidade conjugal. Então, eu diria que não apenas o que comete o ato de infidelidade, mas o que tem a intenção de infidelidade é adúltero. E eu iria um pouco mais longe. Eu diria, e agora digo isto, que aquele que é negligente para com a sua família já é infiel. Mesmo sem ter cometido o ato,
ele já é infiel neste sentido deste texto. Mas me apoio em outra palavra bíblica que diz: aquele que não cuida de sua família nega a sua fé. Veja bem, aquele que professa, aquele que vive a fé é fiel. Tanto os que têm fé são chamados de fiéis. São os que têm fidelidade, mas são também os que vivem a fé. E se alguém não cuida da sua família, ou seja, negligencia a sua família, nega a sua fé. Logo, se nega a fé, este tal é infiel. É infiel. Não é sem motivo que a Bíblia nos adverte, e nos adverte severamente. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relapsamente. O que é fazer a obra do Senhor relapsamente? É fazer relaxadamente, é fazer negligentemente. Então, maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. Não é isto que o servo inútil, o terceiro servo dessa parábola fez? Fez a obra do Senhor que lhe confiara um talento, tratou com negligência. Então, viveu maldição. E maldição com causa, pois a maldição sem causa não se cumpre, mas a maldição com causa se cumpre. E se torna ele inútil. Logo, os dois primeiros servos são servos úteis. Mas o terceiro servo só se tornou inútil por um motivo: por ser negligente, por nada ter feito. Ah, se tivesse feito alguma coisa, ele não seria inútil. Aqui não está em voga que ele não tivesse capacidade, porque o texto afirma que ele tinha capacidade. Ele possuía capacidade. Se Deus nos entregou algo, se Deus nos confiou algo, nós temos que compreender que nós temos capacidade. Há alguém que crê em nós. Deixe-me dizer uma coisa a você. O Senhor creu nos três servos. Deus, se te confia algo, Ele crê na sua capacidade. E Deus conhece a tua capacidade. E mesmo que você pense que não tem capacidade, eu te garanto que Deus te conhece melhor do que você. E Ele vê em você a capacidade para poder multiplicar o que Ele te confia. Literalmente, se agirmos, se negociarmos, é a palavra negócio, saiu imediatamente a negociar. Não é uma palavra que soe muito bem aos nossos ouvidos,
Mas o que é negócio? Negócio é uma palavra tão interessante, porque negócio implica em trabalho, é negar o ócio, isto é negócio. Não confunda negócio com negociatas. Negócio é negar o ócio. Nós temos que o quê? Trabalhar. Um servo que não serve, de fato, é inútil. Se é inútil, não presta. Um servo que não serve, não presta. É inútil. É o servo inútil. Mas ele tinha utilidade. Ele não usou da sua capacidade. Ele não trabalhou. Se eu e você, se cada um de nós trabalharmos com aquilo que Deus nos confiou, com os dons, com os talentos, com os recursos que Deus nos confiou, é certo que isto prosperará. Vivemos dias difíceis, mas nós temos que entender o seguinte: o Senhor voltará. E quando Ele voltar, Ele pedirá contas de mim, Ele pedirá contas de você, Ele pedirá contas de todos. Ele pedirá contas daquele que Ele entregou 5 talentos e lhe devolveu 10. Ele pedirá contas daquele que Ele deu 2 talentos e lhe devolveu 4. Ele pedirá contas daquele que recebeu 1 talento e que lhe devolveu apenas 1. Ele pedirá contas de todos. Ele pedirá contas minhas, contas tuas. E é sábio que nós venhamos a estar examinando as nossas vidas, indo à presença do Senhor antes que seja tarde demais, e possamos levantar diante do Senhor se estamos sendo servos bons e fiéis, ou se estamos sendo servos inúteis. De tudo que Ele nos confiou, Ele pedirá contas. Olha, Ele nos pedirá contas até das nossas palavras. De cada uma das nossas palavras. Ele nos pedirá conta da nossa vida. O que fizemos com a nossa vida? Ele nos pedirá contas do que fizemos com os dons naturais que Ele nos entregou, do que fizemos dos dons espirituais que Ele nos confiou, dos dons ministeriais que Ele nos concedeu. Ele nos pedirá contas de tudo. Ele nos pedirá contas do bem e do mal que tivemos feito através do corpo. Ele nos pedirá contas. Então é sábio que você faça contas, que você aprenda a administrar a sua vida e possa ir. Quando eu entro em oração, quando você entra em dedicação, orando ao Senhor, nós deveríamos estar fazendo uma autorreflexão, um autoexame, e deveríamos estar nos acertando com o Senhor. Deveríamos estar dizendo ao Senhor: Senhor, eu não tenho usado bem
os recursos que o Senhor dá-me capacidade. Ainda é tempo. Ele ainda não voltou. Ainda é tempo hoje de você fazer. Talvez haja alguém que esteja nos escutando hoje e diz: você fala desses talentos, de dons espirituais, de dons materiais, de dons pessoais, de dons ministeriais, mas eu nem convertido sou. Eu não tenho nada a ver com isto. Não, você tem. Você não sabe, mas você tem. Porque existe um dom que todos que estão me ouvindo, e mesmo os que não estão me ouvindo, que estão por aí, que receberam de Deus. Você dirá: que dom? O dom da vida. Você tem o dom da vida. Você tem o seu dom, o dom da vida. E a pergunta é: o que você está fazendo com esta vida? É interessante como algumas pessoas falam: a vida é minha e eu faço o que eu quiser. Mas se a vida, que eu digo que é minha, me foi dada, então eu recebi de alguém, e eu tenho que dar contas a este alguém. Sabe, é interessante ver quando alguém luta por você, batalha por você. Naquele filme, O Resgate do Soldado Ryan, é interessante ver aqueles homens que, um após outro, morrem. E o último a morrer diz ao soldado: você vai viver. Faça valer a pena. O que eu estou fazendo da minha vida? É tão interessante esse filme, pois me chamou a atenção, baseado num fato real, aquele homem retornando diante dos túmulos, da lembrança da morte, dos homens que morreram para que ele vivesse. E ele, chegando lá, manteve a sua promessa. Ele disse: eu vivi. Eu vivi, eu tive filhos, eu fiz o máximo, eu executei o máximo. Ele tinha uma dívida de vida. E se você consegue entender que este homem, com aqueles homens, tinha uma dívida de vida, porque eles morreram para que ele vivesse. Eu quero dizer que você tem uma dívida de vida com Jesus Cristo. Jesus tomou o meu lugar, tomou o teu lugar, pois o salário do pecado é a morte, e aquele que não cometeu pecado, se fez pecado, por amor a todos nós, e morreu na cruz do Calvário. Eu e você temos uma dívida. Temos que viver uma vida digna daquele que deu a sua vida por nós. Quando você toma essa decisão,
você assume Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E você começa a viver uma vida digna de Jesus. Você vive uma vida honrada, nobre, valiosa, digna, entregando a sua vida a Ele. Você não mente, você não rouba, você não adultera, você não comete estes e outros erros, porque a vida que agora você vive, você a vive para Cristo. E algo que nós chamamos o quê? Fazer a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita, começa a existir na nossa vida. Deus te pedirá contas. O que você fez da sua vida? O que você fez desse talento precioso? Não desperdice a sua vida. Desperdício de vida é matar este dom, é desvalorizar. Deixe-me usar o termo que eu utilizei para o talento. Desperdiçar, como em outra parábola é dita sobre o filho pródigo, que desperdiçou a sua vida. Desperdiçar vida é desvalorizar. Não desvalorize a sua vida, valorize a sua vida. E para que a tua vida tenha o maior valor possível, é necessário que você aceite Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E então a tua vida valerá. Valerá o dobro, se não muito mais que o dobro. Porque valerá o que ela vale e valerá a vida de Cristo que foi dada por você. Então, Jesus disse: eu vim. E eu vim para que vocês tenham vida. E não apenas este período de vida. Eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Vida multiplicada. Vida acrescida. Vida dobrada. Eu quero orar por você. Eu quero pedir ao Senhor que entre no seu coração e possa o Senhor trazer esta valorização de vida. Talvez você ache, na minha vida eu já desperdicei tanto. Mas Ele veio para o que era doente, para curá-lo. Ele veio para o que era perdido, para achá-lo e resgatá-lo. Ele veio para o que era totalmente sem esperança. Talvez alguém me diga hoje aqui, ouvindo o que eu estou falando, e para mim tem jeito. Tem jeito. Como por leproso, que disse ao Senhor: se o Senhor quiser, pode limpar-me. E o que disse Jesus a ele? Primeiro segurou, para que não houvesse dúvida, e disse: quero, fica limpo. Cristo quer. E se Cristo quer o que você precisa, você receberá. E o que você tem que ser, você será. Porque Ele quer. Não tenha dúvida. Talvez aquele leproso tivesse alguma dúvida, dizendo: se o Senhor quiser, quem sabe, né?
Mas Jesus não deixou dúvida, disse: quero, e Ele ainda te toca. Ele te toca. Algumas pessoas dizem: mas será? Como aquele homem disse: Senhor, se tu podes, tem misericórdia de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Você quer agora, tudo é possível ao que crê. No nome de Jesus Cristo, Pai, que agora haja fé. Pois aonde há fé, haverá fidelidade. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós ministramos essa parábola, que é a palavra do próprio Senhor Jesus. Que venha agora a fé. E que haja agora, no nome de Jesus, pela fé, fidelidade. Que essa pessoa receba fidelidade, que ela seja fiel e boa. E assim o que acontecerá? Porque aonde somos bons e fiéis, Senhor, há multiplicação. Dobramos no nome de Jesus Cristo. Amém. A todos que nos ouvem, aos que servem ao Senhor, aos que amam ao Senhor, aos que já aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, deixe-me dizer uma coisa. Se somos bons e se somos fiéis, temos que multiplicar. Temos que dobrar. Essa congregação, essa igreja tem que crescer. Se somos bons e somos fiéis, meus irmãos, nós temos que multiplicar. Isso de dizer, somos poucos, mas somos bons, eu entendo. Mas se somos bons e somos fiéis, temos que dobrar. Então, que toda a igreja me ouça agora. Nós temos que dobrar. Eu espero que você concorde com isso. E nós necessitamos o quê? Capacidade. Senhor, capacita-nos. Senhor, capacita-nos. Nós estamos pedindo tanto ao Senhor: dá-nos mais gente, dá-nos mais vida, mas temos capacidade para cuidar dessas vidas, para abençoar essas vidas, para fazer com que essas vidas mesmo que nos forem confiadas, essas vidas multipliquem. Então que Deus nos dê essa capacidade no nome de Jesus Cristo. Profetizo confiado na palavra. Não que Deus tenha me dado uma profecia, mas declaro a palavra. Isso também é profetizar. Que nossa igreja crescerá. Se estamos em momento de pandemia, estamos em momento que é difícil enchermos o templo, não podemos encher o templo por uma questão sanitária. Mas podemos encher o reino. Podemos ganhar almas, porque não podemos colocar muita gente aqui dentro. Hoje em dia não quer dizer que não possamos ganhar almas para Jesus, que cada um de nós se torne um ganhador de almas. Jesus, de certa feita, quando lhe perguntaram: é justo pagar tributo a César? Jesus pediu a moeda do tributo e disse: de quem é essa imagem
De quem é essa inscrição? De César. E Jesus então disse: dai a César o que é de César. E acrescentou, que ninguém lhe perguntou: dai a Deus o que é de Deus. Meus irmãos, o que é de César? O que tem a imagem e inscrição de César. E o que é de Deus? O que tem a imagem e inscrição de Deus. E o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, muitas pessoas estão preocupadas com tributos. Deus está preocupado com vidas. E o que eu tenho que dar ao Senhor, e o que você, meu amado irmão, minha amada irmã, temos que dar ao Senhor, são vidas que têm a imagem e semelhança do Senhor. Elas têm a imagem do Senhor. É isso que o Senhor espera que apresentemos a Ele. Então, em nossas casas, na igreja, nos nossos trabalhos, nas escolas, vamos ser produtivos, vamos ser servos úteis. Servos de quem? Não meus servos, não servos da igreja, servos do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar contas um dia a Ele. Eu não quero sair como servo inútil, ser lançado fora. A Bíblia diz: ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Porém, na parábola, o Senhor não tira nada que não fosse dele próprio, do seu servo. Acompanhe-me no raciocínio. O Senhor tira do servo negligente, do servo mau, e quem é mau e negligente é inútil. E quem é útil? Quem é servo bom e fiel. Tira dele o quê? O que era do Senhor, e que o próprio servo disse: eis aqui o que é teu. Você não vê o Senhor dizendo: eu vou vendê-lo como escravo? Ele não fez nada disso. Ele pegou e disse: agora você perdeu. Perdeu o privilégio, meu irmão, de servir. Porque com Deus, servir a Deus é privilégio. Isso é que ele perdeu. O que ele tinha, que ele perdeu? Ele perdeu o privilégio de servir. Ele perdeu o privilégio de ter o seu Senhor. Ele teve uma interpretação errônea, digo eu, e que o seu Senhor disse: se é assim que você entende que eu sou, que colho aonde não semeei, e que ajunto aonde não espalhei, com muito mais razão cumpria você fazer algo. Volto a dizer a você, só há uma maneira de você não conseguir alguma coisa, é não fazendo nada. O único número que não se multiplica é 0. Quem não faz nada, não consegue nada.
Quem faz alguma coisa, consegue. Que seja alguma coisa, mas consegue. Mas quem não faz nada, não consegue nada. Então faça algo. Disse Billy Graham, grande evangelista: quem ora pouco tem pouco, quem ora muito tem muito, quem não ora nada não tem nada. Não seja um zero. Não deixe a sua vida ter a negligência que se evidencia por nada fazer. Faça alguma coisa e Deus te abençoará. Eu não tenho capacidade. Não diga isso, você tem. Você tem capacidade e Deus te abençoará. Deus te abençoará. Você há de multiplicar. Você há de crescer. Você há de alcançar. E nós, como igreja, no nome de Jesus Cristo, nós vamos crescer. Por isto mesmo é que nós teremos aqui, tanto nos cultos de sexta, quanto nos cultos de quarta, já há gente muito madura no nosso meio. Vez ou outra eu também terei oportunidade, como hoje, de pregar. Mas prepare-se você. Porque Deus vai te usar. Deus vai te usar nesse púlpito, você ganhará almas. E pela live ganhará vidas. Talvez distantes, mas nós conseguiremos. Eu falo isso, meus irmãos, crendo totalmente. Se você diz: pastor, eu não sei pregar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Mas uma coisa eu sei que você pode fazer, e todos podemos fazer: nós podemos orar. Nós podemos orar. E comece orando. Diz: mas como eu orarei? Fale com Deus. Fale com Deus e use sempre a autoridade do nome de Jesus Cristo. Diga o que está no teu coração. Fale: Deus, esse é o meu problema hoje, essa é a minha dificuldade hoje. Comece a dialogar com o Pai. Ele é teu Pai. A Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta. Interessante que não diz o teu Deus, mas dizia o teu Pai, que te ouve, te responderá. Sabe, quando você ora, você não está falando com qualquer um, você está falando com o teu Pai. E fala então para o teu Pai. Quando você insiste, você não está insistindo com qualquer um. Como a Bíblia mesmo nos fala, você está insistindo com o teu amigo. E a Bíblia diz: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos seus, quando estes vos pedem, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, vos dará boas coisas, se o pedirdes. Não tendes porque não pedis, diz a palavra. Peça. Eu quero te incentivar, peça. Fale com Deus. Faça alguma coisa. Isso é tomar o teu único talento e fazer algo com ele. E Deus dará a bênção. E a Bíblia diz: em Cristo Jesus, o nosso esforço não é em vão. Você não vai fracassar. Porque alguma pessoa poderia me dizer: mas eu tenho medo de fracassar. Em Cristo Jesus, o nosso esforço não é em vão. Ele abençoará. Ele fará com que seja produtivo. E aleluia, eu sei que será. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, eu quero orar agora por todo aquele que nos ouve.
Eu quero pedir que os talentos sejam usados, não importa que seja um, que sejam dois, que sejam 5, que sejam muitos. Dá-nos, Senhor. Dá-nos, Senhor, sermos prósperos, prosperarmos em todo o nosso esforço. Ser valente, ser forte, esforça-te e eu te ajudarei. Eu te abençoarei. Aleluia! No nome de Jesus. Quero terminar com uma terceira oração. E o que tem, se lhe dará. E o que não tem, até o que tem, lhe será tomado. Jerônimo, quando traduziu esse texto, traduziu o sentido original do texto e fez essa versão: e ao que tem, se lhe dará ou se lhe acrescentará. E ao que não tem, até o que pensa que tem, lhe será tomado. Aquele servo agiu com o talento como se o talento fosse dele, e não era. Era do Senhor. Não pense que isso é teu. Meu ministério não é meu. A igreja que Deus me confiou não é minha. A pessoa tratando a igreja pensando que é dela. A igreja é de Cristo. O talento é de Cristo. O dom é de Cristo. Se você começar a pensar que isso é teu, você vai perder isso. Nós somos mordomos. Nós somos dispenseiros. Nós somos servos. E temos que nos tornar servos bons e fiéis. É isso que nós temos que ser. Isso não é meu. As vidas que o Senhor me confiou a mim para pastorear não são minhas. Elas são de Cristo. O dom que Deus me deu ministerial não é meu, é de Deus. E eu não posso tratar nenhum talento que Deus me confiou como se fosse meu. Disse Davi, o grande rei, cometeu erros. Ninguém está dizendo que você não vai cometer erros, que eu não vou cometer erros. Mas os seus acertos superaram em muito os seus erros. Disse Davi, o que temos que de tuas mãos não tenhamos recebido? Que de tuas mãos não tenhamos recebido. Meus irmãos, esse deve ser o temor no nosso coração. Não pense que isto é teu, porque não é teu. Até esse corpo, a Bíblia diz que ele é santuário do Espírito Santo, pertence ao Espírito Santo. Eu não posso fazer desse corpo o que eu quiser. Muita gente que diz, esse corpo é meu. Deixa eu me dizer uma coisa, esse corpo é de alguém. Esse corpo é do Senhor. E quando você é casado, ainda esse corpo também não te pertence, porque a Bíblia diz que o corpo do marido pertence à mulher, o corpo
da mulher pertence ao marido? Ai, esse corpo, até esse corpo é do Espírito Santo. Esse corpo é da minha esposa e é do Espírito Santo. Eu vou dar contas deste corpo. Eu vou dar contas de tudo. Sabe, eu gostaria de dizer a você, e com isso eu termino: preste contas ao Senhor antes que seja tarde demais. Vá acertar, vá fazer contas. Diga ao Senhor: Senhor, o que eu tenho feito? Eu estou dizendo isso aqui agora para o Senhor e para você. O que eu tenho feito, Senhor? O Senhor está satisfeito comigo? No que eu posso melhorar? Como eu posso melhorar? Como eu posso, Senhor, me tornar um servo melhor? Eu não quero ser um servo inútil, eu quero ser um servo útil, um servo bom e fiel, um multiplicador. Seja um multiplicador. Amém? Senhor nosso Deus, nós queremos fazer conta contigo, nós queremos prestar contas ao Senhor, antes que seja tarde demais, aonde temos falhado, o que temos feito incorretamente. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a acertarmos as nossas finanças, a nossa maneira de ser em casa, o que fazemos, como tratamos desse corpo que é santuário do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos a fazer tudo que temos que fazer, Senhor. Perdoa-nos. E aqueles que enterramos, queremos correr e desenterrar esse talento antes que volte o Senhor e trabalhar com esse talento. Queremos ir atrás dos talentos enterrados, porque há quem não enterrou só um. Tudo, Senhor, que não estamos usando está enterrado. Senhor, antes da Tua volta, queremos desenterrar. Senhor, antes da Tua volta, queremos trabalhar, negociar, sem transformar isso em mercadoria, mas trabalhar. O que falta? Trabalho. Ajuda-nos, Senhor, a trabalharmos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.